Uma espécie de podcast apresentado por Helena Durães. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast, hoje também com imagem e hoje com um convidado que é especial e também é uma estreia para mim, porque eu nunca trouxe aqui ninguém com quem nunca tivesse conversado pessoalmente. Portanto, eu hoje tenho como convidado o ator Ivo Canelas. Olá, Ivo. Olá. Olha, desde já obrigada por teres aceito o meu convite, que foi assim uma coisa um bocado espontânea. Mas devo-te dizer que foi espontâneo porquê? Porque tenho seguido algumas coisas que tu publicas no Instagram e umas delas que são muito boas, que têm que ver com textos que tu lês, poesia também. E queria começar esta conversa precisamente por aí. Porquê que te levou a declamar quase poesia e não só, também alguns monólogos? O que é que te levou a isso nas tuas redes sociais? Acho que o momento que estamos a viver é um momento que provocou algum isolamento para nós todos, portanto, de repente ficámos todos com mais tempo livre nas mãos, um bocado mais isolados e também a questionar mais coisas. Menos trabalho, tempo demasiado nas mãos, eu tenho que me manter ocupado, o que é maravilhoso na minha profissão é que tudo que se passa à minha volta e dentro de mim é passível de ser reutilizado para aquilo que eu gosto de fazer, que em última análise é comunicar. As redes sociais, por mais às vezes frias e que possam ser e confusas até, são uma ponte neste momento é possível, que permite esta maravilha de pessoas desconhecidas estarem em contacto com pessoas desconhecidas, e depois isto é um ato simbiótico. Pronto, eu gosto de produzir, fazer, ler coisas, e tenho a sorte de haver gente que também gosta de ouvir, e isto é uma simbiose, não é? Olha, e são coisas que tu estás a ler, ou são coisas que tu tens na estante e lembras-te e vais buscar? Como é que... Ou são coisas que no momento, coisas que te aparecem no momento? De tudo um pouco. Umas são coisas que me acompanham há muitos anos, outras são coisas que me apresentaram agora há pouco tempo. Têm todas uma carga pessoal e emocional grande, e que não de uma forma matemática, mas de uma forma emocional, eu encontro ligações lógicas para o que está a acontecer comigo, à minha volta, e pronto, e acho que eu gosto que as coisas sejam abertas o suficiente para as pessoas poderem ter o espaço da sua própria interpretação e ouvi-las segundo aquilo que estão também a pensar. Também eu faço isso quando eu gosto de tirar fotografias, e também gosto que as pessoas, não gosto de dizer o que as fotografias são. Acho que o que é bonito numa fotografia é também tu veres aquilo que os teus olhos reconhecem. E achas que com a leitura também acontece isso? As pessoas reconhecem aquilo que tu lês, digamos assim? Eu acho que a leitura tem esta coisa maravilhosa que é extraordinário, é provavelmente é provavelmente das conquistas maiores, não sei se é verdade, mas quer dizer, é provavelmente no ser humano, é se calhar, como é que eu ia explicar isto? Talvez as maiores conquistas no sentido da escrita, porque quando nós lemos um livro, não importa quantos anos é que tem o livro, se tem 100 anos ou 1000, é a nossa voz interior que lê os pensamentos que vieram direitinhos da voz interior de alguém. Portanto, o que traz uma profunda modernidade sempre a qualquer clássico é que quem está a ler hoje sou eu. Eu hoje, neste tempo e neste momento, portanto, seja um clássico ou seja uma obra contemporânea, será sempre a minha voz interior, e eu às vezes pergunto-me, pronto, da mesma forma como gostaria de ler livros em línguas que
infelizmente não sei falar, porque, como nós sabemos, as palavras de cada língua vão modificar o que nós sentimos em relação a ela e até a compreensão do que nós sentimos. Eu, às vezes, gostava muito de ler livros pelos olhos de outras pessoas, sei lá, com a tua voz a ler a tua voz interior a ler o teu livro, porque isso dar-me-ia também uma maior amplitude sobre aquilo que eu estou a ler. Sim, percebo. Falaste de uma coisa curiosa que tem a ver com o contemporâneo, com o clássico. Quem te segue um bocadinho, e até mesmo no teu trabalho, não és um homem que vá muito pelo clássico, por obras clássicas, ou estou enganada? Não sei. Desde que como ator, é isso? Sim, sim. Já fiz coisas mais clássicas, mas não sei, eu se calhar, não sei responder essa. Acho que o que é que me interessa, quer dizer, o que é que me fascina no clássico, fascina-me realmente entendê-lo à luz de hoje, fascina-me entender a sua modernidade, talvez ficando mais velho, talvez me interesse mais. Talvez esteja menos deslumbrado com a modernidade do clássico, mas até mais interessado no próprio lado clássico do clássico, na sua antiguidade. Tenho trabalhado com alguns colegas meus que me ensinaram que, às vezes, esta repintura moderna dos clássicos tem todo o valor, obviamente, mas também é interessante colocar as coisas num determinado período de tempo, porque num determinado período de tempo, com determinadas características e simbologias, porque nos permite também, às vezes, quando as coisas são muito próximas de nós, retira-nos a objetividade. E o que eu tenho aprendido é que, às vezes, quando estão mais distantes de nós, permite-nos ter a distância suficiente para apreciar com olhos mais livres. Portanto, se calhar estou a aprender a respeitar um bocadinho mais os clássicos. Mas há em mim um instinto de fazer ser ou não ser, e eis a questão. Se é isso que querias dizer. Que eu tenho que controlar, tenho que refriar. Isto assim, com estas respostas eu fico logo sem... mas percebo, porque eu acho que o clássico às vezes não é muito atrativo, mesmo para as novas gerações, não é muito atrativo, ou seja, as pessoas gostam, como se costuma dizer, coisas fora da caixa. Eu tinha um bocadinho essa ideia, tinha ideia de que tu não és um homem nostálgico, não é? Não, nada. Portanto, tinha essa ideia que o interesse pelo passado, se calhar, não era assim tanto, ou não havia tanto fascínio como pela modernidade. A nostalgia e o interesse pelo passado acho que são coisas diferentes. A nostalgia é uma espécie de romantização do passado, é uma espécie de olharmos para trás e pormos ali um glossy effect, como nas fotografias, e acharmos que aquilo era melhor do que o que foi, e então termos saudades de algo que se calhar nunca existiu. Mas interessa-me profundamente o passado e interessa-me para poder entender o presente e o futuro, não é? Portanto, não me desligo de todo do passado, mas pelo contrário, até como na minha personalidade, eu trago comigo toda a bagagem do passado e até posso ser acusado de não largar esse lastro, mas a mim interessa-me um bocadinho quase como uma pastilha elástica, se calhar a imagem não é genial, mas um bocadinho interessa-me essa pastilha que vem lá desde o fundo e que continua e que não se quebra até hoje. Há umas que se quebram, não é? Mas interessa-me essa capacidade de esticar. Boa. Eu já gostei mais desta resposta, mais contemporânea. Ivo, estávamos a falar, começámos esta conversa a falar do Instagram e das redes sociais e tudo mais, e tu também já afloraste isso que tem que ver com o teu interesse pela fotografia. Porquê fotografia a preto e branco? Não sei. Eu gosto muito de cor, acho mais difícil fotografar a cor, distrai-me mais, às vezes, e se fizer assim uma viagem pelas minhas fotos, vais ver que a cada 50 fotos a preto e branco aparece uma a cores. Sim. Normalmente são cores primárias, e são cores primárias em modo berrante,
Eu não consigo bem encontrar a justiça da cor como ela é. Eu vejo a cor, tenho esse privilégio, lembro-me de ver o filme Rumblefish e de me fascinar aquela ideia daquela doença em que não processas a cor. Depois agora com o advento do Instagram vi alguns vídeos de pessoas que realmente veem tudo a preto e branco e depois põem uns óculos especiais que lhes permitem ver a cor. Exatamente. E a euforia que isso é. Portanto, tenho esse privilégio de a ver e reconhecer, e sou profundamente apreciador de tudo que é cor e tudo que é vibrante. Mas, por outro lado, encontro no preto e branco uma espécie de depuração de tudo isso, onde não me distraio com o céu azul, que é sempre lindo, e interessa mais a textura das nuvens sem a cor azul do céu, porque para mim toca-me mais. Não tem a ver acho que talvez houve momentos da minha vida em que talvez tivesse a ver com uma espécie de clichê de emoção, uma espécie de clichê emocional meu de sentia-me a preto e branco, mas depois isso foi assim uma coisa inicial que passou rápido e agora... Não, ia-te já perguntar se és um homem sombrio. Tenho os meus dias, tenho o meu lado negro com certeza e tenho o meu lado negro com certeza e é pelo menos tão forte como o meu lado luminoso. Mas acho que não é isso que está, mas não acho que é isso, não é por isso que as coisas são a preto e branco. Acho que é uma simplificação de estímulos. Talvez nessa simplificação consigamos chegar a uma essência maior do que está a ser visto. Acho eu, ou então é outra coisa qualquer. Olha, e tu utilizas alguma coisa, alguma máquina fotográfica com o telefone, como é que é? As duas coisas, o telemóvel, mas o meu telemóvel está partido há muito tempo e então produz um efeito glossy constante que eu... Um efeito nostálgico. Que eu habituei-me a aceitar, mas também uso uma câmera, sim, é uma câmera compromisso entre quem se habituou a tirar fotografias com telemóvel e que quer experimentar um bocadinho mais com câmera, portanto não tem o viewfinder, tem um ecrã bom e permite alguma angulação de ecrã, porque eu gosto muito de tudo o que é de disparar da cintura, gosto muito de disparar cá de baixo. Interessa-me esses ângulos mais angulares. Ângulos mais angulares, não é fixe? Tu estiveste naquelas manifestações também a semana passada por causa do racismo. E quem viu as tuas fotografias é quase fotojornalismo, o que eu achei muito interessante. Sim, porque foi incrível, pá. Foi assim, duas manifestações incríveis, foram por várias razões. Uma foi da cultura, não é? Sim, por causa da exatamente, cultura. portanto, que era uma manifestação com menos gente, não era sequer uma marcha, enquanto que a segunda foi uma marcha. Nessa primeira conhecia muita gente e eu gosto muito de tirar fotografias normalmente sem ser visto, mas também gosto muito do lado de pedir licença e tirar. E acima de tudo, adoro tirar fotografias em grandes multidões, sejam elas de que natureza for, porque em grandes multidões as pessoas controlam menos a sua própria imagem e depois há um fenómeno curioso que é ninguém, hoje em dia, com o individualismo está tão exacerbado e a relação com o eu e o espelho está tão desenvolvida que acredita que a maior parte das pessoas que me vê com um telemóvel na mão assume que eu estou a tirar uma fotografia a mim próprio e não a ti, por exemplo. Por isso desprotege-as e permite-me tirar boas fotografias. Por outro lado, na primeira manifestação da cultura conheci muitas pessoas e aproximei-me delas todas. Quando tens um cartaz é expectável que alguém venha tirar uma fotografia porque tu queres promover essa mensagem. Claro. Quando não tens cartaz, já não. E na segunda, portanto, na manifestação anti-racismo do Black Lives Matter, que era uma manifestação muito mais gente, surpreendeu pela sua quantidade de gente, para mim foi uma espécie de... Foi muito importante tentar tirar o máximo número de fotografias possível ao máximo número de pessoas possível, sem fazer grandes filtros do que é que eu estou a fotografar. Mas sempre pedindo licença por causa da delicadeza do que se estava a viver e de montes de questões que eu nem consigo ainda articular completamente sobre elas, mas que têm a ver com o respeito pelo outro, com a apropriação do outro, com a interpretação do que é que o outro pode estar a pensar que eu posso querer com aquela fotografia. Portanto, daí ter-me aproximado sempre com posso,
posso, e 99% das pessoas permitiram, portanto 99% das fotografias que tens estão a olhar para mim, o que também é curioso. Portanto, há ali uma permissão. E depois as máscaras, disparado, quer dizer, o que estamos a viver agora, né, temos de estar com as máscaras Sim. Devemos estar protegidos, provocou também um efeito que eu achei super interessante, pá, que é, para já provocou um efeito de uma espécie de igualização. Ficámos todos muito mais parecidos. E era uma espécie de uma lembrança visual de que estamos mesmo todos no mesmo barco, apesar de que uns estarem numa parte do barco muito mais sólida e segura e vantajosa do que outra parte. E era disso que se tratava o slogan Black Lives Matter e não All Lives Matter. Portanto, estamos a focar-nos nesta questão. Sim, foi uma discussão que surgiu depois, não é? Porque só isto e não aquilo, mas... É uma discussão que surge desde sempre e não é de agora, é de há muito tempo, em que muitas pessoas, penso que não por mal, algumas por mal, mas penso que a maior parte penso que não por mal, mas por alguma pouca informação ou má informação. E para mim falo também, como te disse no início, há aqui montes de coisas que eu ainda não domino, portanto, que eu ainda estou a tentar só ouvir e perceber. E às vezes esta coisa destas knee-jerk reactions, estas reações assim, um bocadinho assim, demasiado espontâneas, que as redes sociais por vezes permitem, um bocadinho agir 5 vezes antes de pensar. Acho que a malta vê esta primeira Black Lives Matter e pensa, espera aí, mas todas as vidas, sim, é evidente que sim, mas não é disso que está agora a ser discutido. Portanto, fiz questão, de insistir naquela hashtag em todas as fotos e depois tentar mostrar todos os rostos que vi. E eram todos os rostos que representavam todas as pessoas que se disponibilizaram a ir ali, e então as máscaras tiveram esse efeito uniformizador, por um lado, e de nos relembrar que estamos mesmo todos no mesmo barco e que ou malta, ou vamos juntos ou não vamos a lado nenhum. E depois, deixa-me aproveitar este momento também para dizer uma coisa que também ando aqui a tentar pensar, que é 5 mil pessoas é muita gente num momento de uma pandemia, e também houve um monte de reações no sentido de que estupidez estarem a fazer isso agora. E ao qual eu digo estupidez não estarmos a fazer isto agora. Se me perguntasses se eu preferiria não ter ido, no sentido da minha saúde e da saúde daqueles que me rodeiam, com certeza que sim, mas também te digo que aquelas 5 mil pessoas que lá estavam, com crianças, com pais, mães, filhos, eu vi de tudo lá, prefeririam todos, pela sua saúde, não ter ido, mas valores mais altos se levantaram e infelizmente chegámos a um momento da nossa história mundial onde já não podemos mais nos dar ao luxo de dizer este problema pode esperar enquanto este problema não for resolvido. E até digo mais uma coisa, ainda faltava mais um problema que está a ser esquecido neste momento, que é a questão ambiental, que são, a meu ver, três linhas mestras da nossa sociedade, que são realmente a desigualdade na figura do racismo, a pandemia mundial, a saúde pública, que nos vai afetar a todos, mas vai afetar muito mais todos aqueles que têm condições... Sim, aliás, isso já se está a verificar, não é? Mesmo aqui em Portugal já se está a verificar. E repare, quer dizer, pronto, e depois a questão do meio ambiente, que ainda agora vão começar os fogos, vão começar agora as queimadas na Amazónia e vamos todos a correr lembrar-nos disso. Portanto, nós vivemos este tempo profundamente desafiante onde nenhum problema desta dimensão pode ficar para trás. Infelizmente ainda não estão resolvidos. Eu preferiria ter resolvido isto de outra altura, todos preferiríamos, mas não há solução neste momento. Temos que resolver isto tudo ao mesmo tempo. Sim, vivemos tempos conturbados, digamos assim. Se bem que eu acho que eles sempre foram conturbados, mas estamos numa altura em que está tudo muito mais à flor da pele e também, talvez, pela pandemia em si, que veio... As pessoas fechadas em casa, como eu costumo dizer, as pessoas estiveram muito tempo fechadas em casa, muita coisa a fervilhar, e chegou aqui uma altura em que quase que salta a tampa da panela. Para que a pandemia é uma espécie, isto nós vivemos, tu te lembraste da nossa primeira semana, quando nos pediram para irmos para casa, esta primeira semana ninguém sabia se hoje poderíamos estar aqui de novo a conversar ou não. Ou seja, inicialmente, quando nós não sabemos o que é que vem para a frente, nós nunca sabemos, mas quando declaradamente se vive um momento fora daquilo a que estamos habituados a viver, que rompe com tudo aquilo que conhecemos, ou pelo menos conhecemos nos últimos 100 anos, de repente é uma espécie de... é um privilégio no seguinte sentido, que é uma espécie de simulação de morte,
em que nós, durante um mês, é como entrarmos num estado de coma, em que não sabemos se vamos regressar à vida ou não. Portanto, nesse estado de coma, repensamos, sentimos coisas que não estamos habituados a sentir e sentimos com grande intensidade, e quando de repente, como quando voltas de um desmaio, voltas e vês que ainda cá estás, estou de acordo contigo, as emoções estão muito à flor da pele, há um repensar do que é essencial, e depois não te esqueças que estamos todos muito longe uns dos outros, quer dizer, e nós somos animais gregários, e falta de toque é profundamente perturbante. É terrível. Portanto, É terrível. É uma claro, coisa que claro. nós nunca sequer equacionámos que fosse possível, e aquilo que eu senti foi que foi como se tivesse um disco a tocar, que é a tua vida, e alguém chegou lá e pôs assim, pausa. E era uma pausa por tempo que tu não sabias, portanto, e o disco ficou ali, a rodar, não é? A rodar. Que é interessante, repara. Mas em silêncio, até que mas o que é alguém... interessante é que essa pausa Até pausa que alguém tu falas, que é interessante. outra vez o play. Claro, mas essa pausa, essa sensação de vivemos ou não, de repente, e voltando atrás à manifestação do All Lives Matter, do Black Lives Matter, é que isto também nos abriu os olhos no sentido de, espera lá, é quase que tornou-se mais fácil para nós fazer uma comparação em relação ao que é que os outros estão a sentir, aqueles que nós achamos que são os outros, portanto, porque de repente esta vida parada, esta sensação de fogo, pá, mas que injustiça para a minha geração, ou para a geração do meu irmão que tem 20 e tal anos, de repente esta sensação de fogo, mas porquê que isto me tocou a mim? É algo que eu consigo fazer um paralelo no sentido de não só das classes sociais mais baixas, como tudo que é as minorias, de repente é uma sensação que é transversal à vida constantemente, geração após geração. Uma sensação de fogo, mas quando é que eu posso viver a minha vida? Portanto, acho que este momento também trouxe, e é isso que estamos, acho eu, a traduzir também nestas manifestações em todo o mundo, uma sensação de, ei, e onde antes nós dizíamos, ei, calmem lá, todos sim, mas já não dá para dizer sim, mas, e quem está a dizer sim, mas é um bocadinho a malta, pronto, não todos, mas a malta que as pessoas que quando tu dizes, olha, estive a limpar o chão da sala, respondem, mas o da cozinha está todo sujo, porquê é que não Pois. e tu, então, não, porque tu estás da sala, trata tudo da cozinha, mas olha que todos os chãos também precisam ser limpos, qual é o interesse de limpar estás a ver, e não evoluímos, mas pronto, já estou aqui a divagar. Não, mas é verdade, e aos tempos em que vivemos, como é que tu viveste esta pandemia, ou estás a viver esta pandemia, este estado de emergência? Como todos. Fechadinho em casa? Atravessámos esse período confinado, agora a sair à rua. Tive esta semana mais recolhido porque senti que me expus um pouco demais na manifestação, apesar de todos os cuidados que toda a gente à minha volta tinha, de máscaras, de lenços, de óculos. Obviamente eram 5.000 pessoas a gritar ao vento, portanto há alguma maior, portanto estou um pouco mais recolhido esta semana, mas estou ótimo, sinto-me bem, é só uma questão de precaução. Estou a sair e a tentar o quê? A tentar manter-me ativo, a encontrar coisas para fazer, a tentar ajudar a gastar o dinheiro que tenho no meu bairro, no sentido de tentar que os negócios aqui à volta não parem, portanto, e ao mesmo tempo com precaução e cuidado e sempre atento, porque isto não passou, nós estamos completamente no olho do furacão. Este verão vai ser um verão que isto pode durar algum tempo, e algum tempo pode ser um ano, pode ser 2, vamos ver. Portanto, preocupo-me de setembro, outubro, quando começar toda a gente a espirrar e ninguém sabe bem se é gripe ou se não é gripe, e as tensões que ainda virão, os estigmas que ainda virão, e se teremos que se voltar a ser confinados ou não, mas portanto o que eu, acima de tudo, estou a ter o máximo de cuidado possível e a tentar à minha volta transmitir esse cuidado, que é uma seca, que é cansativo, é super cansativo, mas é essencial. É um bocado cansativo, e também é uma habituação que todos nós temos que ter, porque claro, estamos todos a viver algo novo,
Há pouco dizias Claro. também uma coisa muito interessante e que a mim me faz um pouco de confusão, que é este sentido de imprevisibilidade. Uma pessoa não sabe, ou melhor, não pode fazer grandes planos para daqui a algum tempo, porque tu não sabes o que é que vai acontecer. Eu acho que esta pandemia trouxe isso, esse sentido de que quase que o chão nos foge dos pés, se não andarmos muito rápido. Tu és um homem que vive bem com isso, com essa quase falta de perspectiva, ou tens que ter um plano? A natureza da minha profissão é essa, é uma enorme imprevisibilidade e nunca saber bem se há ou não há trabalho, se vai haver, quando é que há, né? Portanto, eu por formação profissional tenho isso em mim, portanto tento criar os meus próprios planos de auto-organização para não ser um completo caos, mas há partes deste confinamento e há parte em que eu não estranhei muito, no sentido em que eu passo períodos grandes sem trabalho ou com trabalho esporádico, portanto estou habituado de alguma forma a isso, não tenho uma vida de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, portanto não tenho esse hábito, essa rotina que imagino que de repente possa ser desnorteante perdê-lo, mas também, dizendo exatamente o contrário, preciso de criar eu próprio uma determinada organização, porque também a completo vácuo também não é bom, pelo menos para mim. Yeah. Olha, falando agora um bocadinho do teu trabalho, eu imagino que seja uma coisa que já te perguntaram inúmeras vezes, mas não vamos falar de fura-vidas. Não vamos. Mas olha, o que é que te levou a ir para a representação? Foi uma coisa que tu sempre quiseste ou foi algo que te apareceu pelo caminho? Sempre eu gosto de comunicar, acima de tudo, acho sim, acho que sempre foi algo que surgiu naturalmente, portanto sempre quis fazer isso, não sei explicar, mas isso não era necessariamente ser ator. Eu acho que no início, a minha fantasia inicial, logo a seguir astronauta, seria ser cantor, ou assim, uma coisa assim desse género, mas Sim, porque não também tenho tiveste uma banda. Sim, mas isso é aquelas Não bandas conta. juvenis que, assim, mas acho que era o meu instinto inicial e ator, acho que foi não sei, uma consequência, não sei, foi logo, ok, isto não, porque não vou safar, nem nunca persegui isso de forma alguma, porque não tenho qualquer talento nesse sentido. E ator era uma forma, talvez na minha juventude, foi sempre uma forma catártica de me ajudar a entender coisas e de processar coisas minhas, e que ao longo da minha vida tornou-se uma ferramenta muito útil para mim, de equilíbrio e de catarse, e que depois, com os anos, fui tendo algum reconhecimento e as coisas foram correndo bem, e eu gosto mesmo muito disto, e gosto muito quando os projetos são muito giros e quando as equipas são muito loucas, e adoro conversas de atores. Então, mas a tua mãe, quando é que ela te mata? Mas espera lá, e tu matas os bebés quando? Ok, mas logo quando entras ou quando sais? Quando é que vais matar? Sempre adorei estas conversas neuróticas de personagens misturadas com os atores, e sempre adorei isso. É um lado da vida que, não sei, que muito sei bem explicar. Sendo um homem que gosta de comunicar, é um homem que escreve ou não? Pouco, infelizmente. Tenho uma relação dura com a escrita. Continuo a fazer um esforço grande e de vez em quando lá consigo articular uma ideia ou duas, mas com dificuldade, e que custa muito e demora muito tempo, e tenho que filtrar muito, porque às vezes costumo sintetizar o pensamento e não destruí-lo quando fixado. Porque o que é giro, às vezes, na representação há algo imperfeito que eu gosto muito, que às vezes é mais uma tentativa de gesto do que o gesto conseguido, que me interessa mais. Na escrita, do pouco que eu percebo, isso não é
isso não é assim, ou seja, o processo de depuração daquilo que tu escreveste em 5 páginas, que tem que ser resumido a uma página, a dada altura tu depuras tanto, que quase que, bom, vou deitar isto tudo fora e não fico... Acho que há esse perigo, porque tu fica fixo, depois no dia seguinte vais olhar para aquilo, que vergonha, não é nada disto. Pronto, portanto, é uma luta, mas gosto muito quando faço e reconheço aquilo que sempre toda a gente me disse, que ajuda profundamente a pensar. Portanto, a capacidade que as pessoas têm de escrever um diário é sem dúvida, só pode ser útil, porque desde cedo te obriga a raciocinar de determinada forma e a comprometer-te com aquilo que fica escrito. Mais do que às vezes dizeres e depois esqueces de que é que disseste, não é? Sim, acho que te ajuda também a trabalhar aquilo que tu sentes e aquilo que tu experiencias, e é uma forma de organizar essa experiência. Então, e nessas tentativas, escreves em forma diário, em prosa, em poesia, é como? Não, nem teria nome, nem teria género nenhum. Não teria género nenhum. São rabiscos. Não, sim, acho que está a esse nível. Sim. Opa, que chatice eu pensar que ia já aqui ter uma notícia de que o Ivo Canelas ia editar um livro, mas pronto, já percebi que não. Não vai acontecer. Não. Eu li umas coisas, umas entrevistas tuas, e vi algumas coisas interessantes, e uma delas foi a tua ideia de que a vulnerabilidade ajuda-te a criar empatia. De que forma? Sim. E não sei bem qual é que é o enquadramento em que eu disse isso, devo ter dito dentro de um enquadramento qualquer perfeitamente respeitado. Falavas da tua experiência na Casa do Terror. Ok. Eu acho, não sei bem se vou responder à tua pergunta, mas a vulnerabilidade é sem dúvida algo que normalmente está associado mais, se calhar, ao sexo feminino, que é um enorme disparate, é uma coisa cultural. Nós homens, né, tudo menos aparentemente vulnerável, com todas as consequências nefastas que daí advém de morrermos todos mais cedo, porque andamos aí todos a pôr ali o muro à frente e a não deixar as coisas fluírem. Sem dúvida, eu tinha um professor que me dizia sempre que, do ponto de vista de ator, que o que ele gostava num ator masculino era que ele ultrapassasse e fizesse rapidamente os personagens todos guerreiros, machos, não sei o que mais, para poder passar para os outros, para poder passar para os personagens onde tu expões a tua vulnerabilidade, que todos a temos. O que ele falava sempre neste oposto de forças, o homem a mostrar a sua vulnerabilidade e a mulher a mostrar a sua força. Obviamente isto também vai beber a clichês culturais de género, mas por via das dúvidas, explorar este oposto será sempre mais interessante do que o clássico homem guerreiro e mulher sensível. Portanto, ao longo da minha vida, os momentos que se calhar me lembro mais com as pessoas que eu conheço, que gosto ou que não gosto, é quando de repente cai a máscara da força e se revela essa tal vulnerabilidade. Aprendi sempre mais com pessoas que usam essa vulnerabilidade como até um instrumento de força. Marguerite Duras fala sempre da força infinita, da fragilidade sem fim. Portanto, interessa-me sempre mais esses atos de despir aquilo que nos defende e nos faz fortes, e atrai-me sempre mais as pessoas que conseguem partilhar, especialmente os homens, ou seja, eu nisso, não, a sério, eu gosto muito gosto muito da sensibilidade feminina no universo masculino, da mesma forma que gosto muito do lado masculino nas mulheres, a Maria Rapaz, sempre gosto sempre dessas trocas de culturais de género.